Fala, meu amigo, minha amiga, como é que você tá? Tudo jóia? Aqui quem fala é o Thiago Cardoso, imenso prazer ter você aqui pra gente falar a respeito de uma das metodologias que gera resultado e permite aí setups muito mais rápidos. Bora falar então a respeito de SMED, bora lá! Olha só, meu amigo, minha amiga, antes de mais nada, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui e já ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Agora, caso você tenha interesse em se aperfeiçoar mais nesse e em outros temas relacionados a projeto, para você ou para sua empresa, seja através de treinamento, seja através de consultoria para te apoiar nessa construção, basta entrar em contato no nosso link que está na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aqui embaixo. Beleza? Bora falar a respeito de SMED. O que é SMED? SMED nada mais é do que a abreviação de algo chamado de Single Minute Exchange Die. Ou seja, die não de morte, tá? Mas de molde, ok? Então é o troca de molde em até um dígito de minuto. Ou, em outras palavras, um setup rápido em até um dígito de minuto, tá? Eu queria que você desse uma olhada para essas notícias aqui, olha só. McLaren quebra recorde de pit stop mais rápido da Fórmula 1. Ela conseguiu fazer a marca de 1,8 segundos para fazer todo o setup rápido. Agora eu te pergunto, no ambiente competitivo como por exemplo ali a Fórmula 1, um setup desse que anteriormente ali em Indianápolis, ali muito mais para trás, tá? Há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, algo que levava 50, 60 minutos para fazer um setup, imagina hoje 1,8. Uau! É uma baita de uma evolução, não é? Claro que para isso envolve mais gente, envolve mais recurso, envolve tecnologia, mas principalmente envolve método. E o SMED é sobre isso. Só que se no segmento automotivo, que é competitivo, gera esse tipo de resultado, imagina no ambiente produtivo, na prestação de serviço, na manufatura de um produto. Será que aumentar, de repente, a velocidade do setup seria algo interessante para que a gente conseguisse fazer mais trocas de molde? Ah, com toda certeza, não é? Agora, imagina aí, se você conseguisse fazer um setup de ao invés de ser, por exemplo, 1 hora de setup, ele passasse para 5 minutos. Thiago, você tá maluco? Como é que eu vou fazer para sair de 60 para 5? Isso não dá. Olha só, talvez fosse a mesma frase que há 50 anos atrás falavam na Fórmula 1 de que um setup poderia ser feito em 1,8 segundos. Tá maluco? Vai levar 60 segundos no mínimo. Não tem como. Será mesmo? Olha só. Eu vou te passar aqui então passo a passo para a gente conseguir implementar SMED. Claro que cada mercado, cada negócio tem as suas limitações, mas é importante que se você não acha que dá, nem começa. Nem começa. Porque se você já acha que não dá, para que você vai tentar fazer alguma coisa? Agora, se você de fato acredita que é possível, e isso é o que eu te recomendo, tá? Deixa aqueles que acham que não dá aí em outros mercados, porque assim eles continuam não competitivos e você continua competitivo, tá? Você avalia, poxa, eu acredito que dá, é possível, e Einstein já dizia, loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não vai ter resultado diferente. O resultado ou vai ser igual ou vai ser pior. Ou a gente busca melhorar o tempo todo, ou a melhoria é contínua, ou o resultado não vem. Bora então para o nosso passo a passo. São 8 passos aqui para a nossa implementação e eu vou passar aqui de forma breve para você. O nosso primeiro passo é a gente selecionar aí qual equipamento a gente vai fazer através de Pareto. Muito bem, então o nosso primeiro passo é o Pareto. Pareto foi um italiano aí que chegou à conclusão de que 80% de toda a riqueza da Itália estava concentrada em 20% da população. E a partir daí ele viu que não só para economia, mas também para, por exemplo, 80% das quebras estão relacionadas a 20% dos equipamentos, 80% das reclamações dos clientes estão relacionadas a 20% das causas. Então, o 80-20 é o Pareto que a gente usa. E aqui é fazer um Pareto, como esse que você vê aí na tela agora, para a gente poder consolidar qual é o equipamento que tem ali uma potencialidade de redução. Tá? Eu tenho, por exemplo, um equipamento que leva, por exemplo, 1 hora para poder fazer. E ele ocorre, por exemplo, aqui, um setup por dia, ok? Um setup por dia. Eu já tenho um outro equipamento que leva, por exemplo, 12 horas o setup dele. E ele faz um setup por mês.
teoricamente, se a gente for olhar tempo, né, o de 12 horas é mais interessante. Mas se a gente for consolidar e pegar tudo aquilo que a gente tem, a gente está falando de 1 vezes 22 dias de trabalho, por exemplo, vão me dar 22 horas perdidas daquele equipamento que é 1 hora todo dia, versus o outro, que são 12 horas uma vez por mês. Então, no Pareto, você vai fazer ele por horas, tá? Pareto de horas. Qual leva mais tempo de setup, considerando ali o decorrer do mês? Feito isso, vamos então para o segundo passo. O segundo passo agora é mapear as atividades. Como é que esse setup acontece? Então você vai descrever, você vai lá e vai acompanhar um setup e vai escrever. Quais são as etapas que tem? Primeiro a gente para o equipamento, depois a gente pega a ferramenta A, solta o molde B, solta o negócio C, faz a sanitização da linha D, faz isso, faz aquilo, movimenta para cá, movimenta para lá, troca o molde, troca o produto, troca o setup, faz isso, faz aquilo, você vai escrever. Nada melhor então do que um mapeamento de processo como esse que você está vendo na tela. Um mapa funcional, um fluxograma, passo a passo como é descrito. Beleza? Feito ali, a gente então avança para o nosso terceiro passo. O nosso terceiro passo é atribuir os tempos e o deslocamento. Agora a gente vai colocar algo mais quantitativo. A minha sugestão aqui é que você utilize 2 ferramentas tecnológicas para isso. A primeira, utilizar uma GoPro ou alguma ferramenta que permita isso, para que você coloque ali uma câmera no peito do profissional e possa acompanhar o setup, ok? Então, colocando isso, você consegue coletar todo o tempo da atividade, quanto tempo levou, tá? E depois você faz ali a sua classificação. E além disso, a segunda ferramenta é utilizar aqueles reloginhos contadores de passo, que aí você consegue contar quanto de percurso ele se deslocou ali, quantos metros, ou às vezes, quantos quilômetros ele se deslocou para fazer aquele setup. Toda a movimentação, todo deslocamento é perda, e a gente vai avaliar quais dessas atividades agregam ou não agregam valor. Por isso, então, a gente entra no nosso terceiro passo. Depois que a gente definiu qual é o equipamento piloto que a gente vai fazer, não significa que a gente não vai fazer nos outros, a gente vai priorizar um. Priorizar o equipamento. A gente, segundo, mapeou os processos, a gente passa então para o terceiro para coletar os tempos e o deslocamento. Um gráfico de espaguete, um espaguete chart que permite ali a localização do profissional, pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa também. Quarto passo, por falar nisso, a gente agora vai classificar as atividades aí que ocorrem. Classificar em atividades internas e atividades externas. Você tem ali os tempos, né? Você tem ali as atividades, você tem o mapeamento, você tem quanto tempo levou cada uma. Agora você vai classificar. Atividade interna é aquela que só pode ser feita com equipamento parado. E atividade externa são aquelas que podem ser feitas ou até mesmo poderiam ser feitas com equipamento funcionando. Existem algumas atividades que são internas e outras que são externas. Mas existem algumas que são feitas com a máquina parada que poderiam ser feitas com a máquina andando. Essa é a nossa quarta etapa, classificar então as atividades. Feito isso, vamos então para a nossa quinta atividade, que é a classificação dessas atividades com agrega valor, não agrega valor e perdas, bem como a montagem ali das ECRs. Então a gente está falando aqui de aplicação das ECRs como quinto passo. O que é isso? Você classificou a atividade interna e a atividade externa. Você em seguida vai classificar aí como agrega valor, uma atividade que precisa acontecer. Não agrega valor, uma atividade que não é o ideal, ela não é importante, mas ela precisa acontecer, não tem jeito, tem que acontecer, tá? E uma ali que é perda. Perdas são todos os desperdícios envolvidos naquele processo. Depois que você fez essa classificação, você vem com as ECRs, que são atitudes como eliminar. Por exemplo, eu tenho ali uma fixação, mas aquela fixação ela precisa acontecer de fato. Eu tenho o C de combinar. Eu tenho alguma atividade que é feita, mas de repente eu faço aqui com uma mão, mas eu poderia utilizar 2 mãos para fazer. Ou eu espero um profissional terminar a atividade dele para eu começar a minha, sendo que enquanto ele faz uma coisa eu poderia estar antecipando outra. Combinar. Então, eliminar, combinar, reduzir. Que atividades que eu faço hoje que daria para reduzir? Principalmente aquelas que são classificadas como não agrega valor e principalmente as perdas também. E aí, por fim, eliminar, combinar, ECRs. Eliminar, combinar, reduzir e simplificar. O que dá para simplificar? Você já foi, por exemplo, fazer a troca de um pneu na borracharia? Tem ali um equipamento, ali uma apertadeira que o profissional vai usar, que vai ser aquele, poderia usar uma chave de roda, né? Aperta, solta,
mas aí quem é mais produtivo, muitas vezes usa uma apertadeira. E solta, ou aperta, não é? E aí existem até outros lugares que tem uma apertadeira multifuso, que é dedicada para aquele tipo de equipamento, onde ele parametriza ali, posiciona e já aperta tudo de uma vez. Ficou claro? Então são iniciativas para eliminar, combinar, reduzir e simplificar. Esse é o nosso quinto passo. Muito bem, feito isso, a gente parte então para o nosso plano de ação. São 5W, 2H desse montão de ações. Agora você precisa organizar, né? Como vai ser feito, quem vai fazer. Então são what, where, when, why, who, how e how much. Ou em outras palavras, né? Por isso 5W, 2H, o que, quem, quando, onde, por quê, como e quanto. Precisa ser tudo isso? Talvez não. O que não pode faltar num plano de ação? O que será feito daquelas ações que você listou ali, o que tem um monte de ação para fazer, né? Um monte de coisa para mudar, é o quê. Quem vai fazer é o responsável, certo? Quem vai tocar aquela atividade. E por fim, o prazo, quem vai fazer e quando. Qual é o prazo para aquilo ser feito? Então, o que, quem e quando não pode faltar no seu plano de ação. Um 5W2H, ele é potencialmente utilizado, mas você pode utilizar outras ferramentas também. Muito bem, saindo então agora do 5W2H, a gente vai para o passo 7 de executar, verificar e padronizar. À medida que a gente executou e deu certo, agora a gente padroniza, padronização. O que deu certo, os novos modelos, as coisas que a gente fez e ficaram legais, a gente agora padroniza do jeito correto. Olha, antes era feito assim, agora vai ser feito do jeito assado. Antes era feito desse jeito, agora a gente vai fazer assim. Então a gente muda o jeito de fazer e padroniza. Padronizou, a gente vem para o último passo, o 8º passo, que é então treinar todo o time para garantir que tudo aquilo que foi implementado vai se manter. Ficou claro? Bom, com esses 8 passos, a gente monta então um SMED de respeito para gerar resultado dentro de uma companhia. A gente já tem aí uma série de exemplos aí de aplicação em diversos clientes que conseguiram reduzir pela metade o tempo de setup. E ó, isso aí é lindo de ver, tanto para o time de produção quanto para o time de PCP, que consegue agora fazer algumas trocas a mais, né? Muito bem, fechamos então nosso conteúdo, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha agregado para você. Se você tem interesse de se aprofundar no tema, basta entrar em contato com a gente aqui para uma formação, aí para um treinamento para você. De repente, se você tem ali a intenção de formar o seu time ou de um apoio com a nossa consultoria para te ajudar a implementar isso dentro da sua empresa, basta entrar em contato no QR Code que está aqui embaixo ou nos links aqui da nossa descrição. E você que ficou até o final, tem um presentão para você. Tem aqui abaixo o nosso link para download de algumas dessas ferramentas e um passo a passo dessa implementação. Uma matriz de eliminar, combinar, reduzir e simplificar, para colocar seu vídeo, tudo bonitinho. Beleza? Então é isso, meu amigo, minha amiga. Espero que você tenha gostado. Nos vemos então em próximos vídeos. Não está inscrito? Se inscreve agora! Porque semana que vem tem conteúdo novo para você. Fechou? Grandíssimo abraço e até lá! Tchau, tchau!